Oi gente, tudo bem? Vamos continuar o nosso assunto sobre termodinâmica. Hoje nós vamos falar sobre as máquinas térmicas, então estamos no capítulo 18. Porém, antes da prof introduzir com vocês o assunto de máquinas térmicas, eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida sobre a transformação adiabática que ficou para trás da outra videoaula, que era do capítulo anterior, do 17, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a transformação adiabática e depois nós entraremos nas máquinas térmicas. Primeira coisa, gente, transformação adiabática é aquela que não troca calor, tá, com o ambiente externo. Então, aqui a gente tem um gráfico, ó, a gente tem duas situações, tá? Situação 1 e situação 2, tá? Para vocês verificarem uma coisa, ó. O volume 1 na pressão 1, o volume 2 na pressão 2, certo? Então, eu chamei essa aqui de isoterma 2 e essa de isoterma 1. Só pra gente entender por que quando eu tenho uma temperatura maior, ó, o meu gráfico se afasta, ó, o meu gráfico vai se afastando do eixo PV, tá? Aqui está representando o eixo Y, aqui representa o eixo X, como se fosse lá no plano cartesiano, tá? Então, quanto mais afastado, maior a minha temperatura. Então, olha só, gente, a temperatura... Tá, mas não troca calor com o ambiente. Mas sofre alteração de temperatura? Sim, sofre, tá? É diferente da isotérmica. A isotérmica não sofre alteração de temperatura. Ela é constante, tá? Por isso, isotérmica. Não troca. Aqui existe sim, tá? Um aumento de temperatura ou uma diminuição de temperatura. Pensa comigo, se eu tô aqui no volume 1, ó, tô aqui, eu vou sofrer uma expansão, tô indo para lá, tô aumentando o meu volume, tô sofrendo uma expansão muito rápida. Eu sofro uma expansão muito rapidamente, o que acontece com o gás? Ele esfria. Quando o gás está num certo volume, tá? E ele sofre uma compressão, ele está subindo agora, porque o volume diminui para cá. Então, eu estou sofrendo uma compressão, ó. O gás esquenta. Então, são duas situações diferentes que eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem na prática como é que funciona. Desodorante aerosol. Vocês, quando vão colocar, vocês não sentem um geladinho assim, né? Parece que está geladinho, independente se está calor, se está frio. A sensação é sempre essa. Por quê? Porque o gás, ele estava com um certo volume e ele expandiu. No que ele expande, não dá tempo de trocar calor com o ambiente. É muito rápido, tá? O gás esfria. Uma situação contrária, onde o gás esquenta, é naquelas bombas de encher pneu. Tu tá comprimindo o gás. E na compressão, o que acontece? Ele esquenta. Como o gás esquentou, a bomba também tende a esquentar. Tá, gente? Então, isso aqui basicamente não troca calor com o ambiente, mas não quer dizer que não sofre alteração de temperatura, tá? Olha aqui, ó. Aí eu pergunto pra vocês, lembra da formulazinha? Quantidade de calor trocada é igual a energia, a variação de energia interna mais trabalho. Quantidade de calor trocado, trocou calor com o ambiente? Teve troca de calor? Cedeu, ganhou? Não. Então, isso aqui é zero. O que sobrou? Sobrou que a energia interna de um gás é igual a trabalho negativo. Sim, né? Porque aqui ficou zero, então jogou para cá, ficou trabalho negativo. Como assim trabalho negativo, gente? Olha só. O que aconteceu aqui? Ele usou energia, ó, por que está dizendo que a variação de energia ficou um trabalho negativo? Porque ele realizou um trabalho negativo porque ele usou a energia própria dele mesmo. Ele não ganhou energia de fora, ele não ganhou calor de fora. Ele gastou o calor dele mesmo, tá? Então, por isso que fica a variação de energia igual a um trabalho negativo. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse gráfico aqui, quando a gente chegar lá no ciclo de Carnot. É só para vocês entenderem e saber diferenciar da isotérmica, tá? Porque existe troca de temperatura, aumento e diminuição de temperatura, sim, tá? Só não existe troca de calor. Muito bem, vamos falar um pouquinho de máquinas térmicas, então.
Eu fiz aqui um esqueminha para tentar facilitar para vocês, porque a gente vai falar basicamente de dois tipos de máquinas, o motor térmico e os refrigeradores. Vamos começar pelo motor térmico, tá? Depois a gente passa para os outros. Entender bem essa questão que o motor térmico, para ele funcionar, ele recebe calor, ele recebe energia, tá? De uma fonte quente. Então essa fonte quente vai gerar calor para o motor. O motor, deixa eu fazer um esqueminha aqui para vocês. Então daqui para cá eu tenho uma quantidade de calor, que é o nosso Qzão, quente, ó, QQ, tá? Quente. Esse motor térmico vai pegar isso aqui e vai realizar trabalho? Vai. Só que ele vai ter uma perda, tá? Não é todo o calor que se transforma em trabalho. Ele vai ter uma perda aqui, ó. Ele vai perder calor para a fonte fria. Então, calor F, QF, fonte fria. E daqui para cá ele realiza o trabalho. Vamos entender um pouquinho. A senhora fez um desenho aqui, um desenho bem simplificado, tá? Bem simplificado. Eu até deixei um link na videoaula para vocês assistirem um videozinho que explica, tá, o funcionamento do motor térmico. Mas só para vocês entenderem uma coisa. Água vai ferver, né? Esse calor aqui vai fazer com que essa água ferva, que essa água atinja altos graus, né, de temperatura. E todo esse vapor, né, esse gás, ó, vai gerar uma pressão. Esse aqui, na verdade, é chamado pistão. Esse pistão é como se fosse um êmbolo, né? Onde a pressão do gás vai empurrar esse pistão, e no que ele empurra o pistão, ó, isso aqui está acoplado aqui numa roda, tá? E aí esse pistão vai empurrar e vai fazer girar a roda. Aí aqui assim, ó, que assim tem eu deixei até representando um buraquinho, que é onde sai, é como se fosse uma válvula de escape, né? No momento em que ele empurra, parte do gás vai sair por aqui, tá? No momento que sai o gás, vai diminuir a pressão aqui e vai fazer com que ele volte, certo? Então, e aí vai começar tudo de novo, é um processo, ó, sempre a mesma coisa. A água vai esquentar a altas temperaturas, vai gerar o vapor, vai gerar o gás. Essa pressão do gás vai fazer o pistão, vai empurrar o pistão para frente, que vai fazer girar a roda e vai voltar por aqui, vai sair o gás para a fonte fria, que vai fazer o pistão voltar, porque diminuiu a pressão, o gás retorna, e aí é um ciclo, né? É um ciclo que vai se repetindo a todo tempo. Relacionando então a quantidade de calor lá da primeira lei da termodinâmica, né, que é igual a variação de energia mais trabalho, a gente tem aqui um ciclo, gente. Sempre que a gente tem um ciclo, ou seja, o gás aumentou a pressão, aumentou a temperatura, voltou para o mesmo lugar, tá? A energia interna, ela sempre vai depender da temperatura envolvida em todo o processo. Como ele aumenta e diminui, volta para a estaca inicial, ele não sofreu variação de energia. Então a gente diz que a energia dele foi zero, tá? Lembra que variação de energia depende da temperatura? Quando a temperatura é maior que zero, há variação de energia. Quando é menor que zero, a variação é negativa. E quando é constante, ela é zero. Nesse caso do ciclo, funciona como se fosse constante, né? Porque ela vai e volta para o mesmo lugar. Então, a variação é zero. Então, a gente tem que a quantidade de calor trocado é igual ao trabalho. Mas a gente viu que para realizar o trabalho, ela não usa toda a quantidade de calor que ela recebeu. O que ela usa? Ela usa a quantidade de calor quente menos a quantidade de calor que ela joga para a fonte fria. Então, fonte quente, fonte fria. Então, aqui a gente pode relacionar o seguinte, dizer que o nosso Q é o Q quente menos o Q frio, é igual ao trabalho.
Essa é uma relação bastante importante, tá? Ó, que a gente vai trabalhar depois, a próxima parte agora, que é o rendimento, né? O rendimento, então, das máquinas térmicas. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício com vocês, que eu vou deixar a parte de rendimento para a próxima videoaula, e vamos fazer o exercício do capítulo 17, questão 9, então, da página 45, no capítulo 17, diz assim: para elevar a temperatura de um gás que se encontra no estado A, aqui, tá? Transportei o desenho da apostila para o quadro. São oferecidos dois tipos de transformação, ó, do AB e do AC. Aí ele dá algumas alternativas, algumas afirmações ali para a gente analisar. Primeiro ele diz assim: a transformação AB é isométrica e a transformação AC é isobárica. Então vamos analisar. A transformação AB, olha só, sofreu alteração de pressão, não sofreu alteração de volume. Então logo ela é isométrica ou isovolumétrica ou isocórica. AC não sofreu alteração de pressão, mas sofreu de volume. Então ela é o quê? Isobárica. Então a 1 está correta? Ok, a 1 é verdadeira, correta. Aí na 2, ele pede para a gente avaliar se a quantidade de calor trocado é a mesma. E na 3, ela pede para avaliar se a quantidade de calor trocado na AC é maior do que na AB. Então agora a gente tem que relacionar a quantidade de calor trocado. Temos que analisar cada uma. Então a 2 para dizer se elas são iguais e a 3 para dizer que uma é maior que a outra. Então olha só, de A para B a gente tem uma transformação isométrica. Lembra que quando a gente não altera o volume, não tem variação de volume, não tem trabalho? Ou seja, de A para B, ó, de A para B, eu tenho uma quantidade igual à variação de energia interna. Agora, aqui de A para C, eu tenho trabalho e eu tenho variação de temperatura. Logo, de A para C, eu tenho uma quantidade que é a energia, a variação da energia, mais o trabalho. Veja. E aí eu pergunto para vocês, essa quantidade é maior ou menor? Aqui a gente já sabe que é errada, né? Falsa, porque elas não são iguais. Ó. Agora, qual das duas tem que ser maior? Esse calor, ele vai usar esse calor todo para transformar em energia interna. Mas esse aqui vai precisar de mais calor, porque além da energia, tá, da variação da energia, ele tem o trabalho. Então, qual das duas é maior? Essa aqui, né? Essa quantidade de calor aqui é maior, ela vai precisar de mais, ó, para exercer o trabalho. Aqui não teve trabalho, tá? Então, gente, essa aqui é verdade também, correta. Então, as duas seria a 1 e a 3. Então, a resposta da apostila, letra E, alternativa E. Então, é isso, gente. Introduzimos nessa aula o conceito de máquinas térmicas. Aí, na semana que vem, a gente fala sobre o rendimento, como é que a gente calcula o rendimento dessas máquinas. E falamos também sobre os refrigeradores, tá? Antes de entrarmos na segunda lei da termodinâmica, de falarmos do ciclo de Carnot e tudo mais, tá bom? Mas por hoje ficamos por aqui. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!